Olá, quando a gente pensa no começo da civilização, o que vem à cabeça? As grandes pirâmides, as cidades da Mesopotâmia? Mas e se os verdadeiros arquitetos de tudo isso tivessem vindo muito, muito antes? E pior, tivessem sido quase esquecidos pela história? Pois é, hoje a gente vai descobrir essa cultura invisível que no fundo nos deu o projeto original do mundo moderno. Essa pergunta que está aí é uma que intriga historiadores há décadas. A gente sempre aprende sobre os sumérios como ponto de partida de tudo. Mas será que a história não é um pouco mais profunda? O que é que tinha ali antes deles? E a resposta é sim, existia um povo notável e bem misterioso que criou o que a gente pode chamar de o projeto original da civilização. Eles são, de fato, os arquitetos invisíveis da nossa história. Então vamos mergulhar de cabeça nessa fundação oculta. Estamos falando de um povo conhecido como Ubaid. E olha, eles mudaram completamente o jogo. Esse é o período de Ubaid. Vamos tentar imaginar isso. São quase 3.000 anos de história acontecendo antes dos Sumérios. Foi uma era de pura inovação que basicamente preparou o palco para o surgimento das primeiras cidades do mundo, ali mesmo, na Mesopotâmia. E para a gente ter uma ideia melhor de onde eles se encaixam, o povo Ubaid preenche justamente aquela lacuna crucial entre as vilas agrícolas bem simples do Neolítico e a explosão de cidades que foi o período de Uruk. Eles não foram só uma transição, não. Eles foram a base de tudo. Tá, mas como eles fizeram isso? Que tipo de ferramentas, que ideias eles usaram para construir esse mundo novo? Vamos dar uma olhada nas pistas que eles deixaram para trás. E vamos começar pelo mais bizarro e enigmático de todos. Arqueólogos encontraram por todo o sul da Mesopotâmia essas figuras, com corpos de gente, mas com umas cabeças alongadas que lembram répteis. O que será que isso queria dizer? As teorias sobre elas são fascinantes, né? Seriam deuses? Figuras de alguma mitologia? Ou, quem sabe, a prova de que eles praticavam a modelagem de crânios. O fato delas aparecerem primeiro dentro das casas e depois de um tempo nos túmulos sugere que as crenças deles mudaram muito ao longo do tempo. Agora, uma pista bem mais concreta sobre a influência Ubaid é a cerâmica deles. Esse estilo muito característico de pintura preta sobre um fundo bege funciona quase como uma assinatura arqueológica. É através dela que a gente consegue rastrear a rede de comércio e a influência deles por todo o Antigo Oriente Próximo. Cerâmica e estatuetas são muito legais, mas a maior de todas as inovações do povo Ubaid não estava em terra firme. Não, estava na água. E essa inovação abriu o mundo de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. É isso mesmo, o barco à vela. O povo Ubaid não estava só passeando pelos rios, não. Eles estavam se aventurando em alto mar. E essa tecnologia transformou completamente o comércio, que deixou de ser uma coisa local, para se tornar uma rede de longa distância. E a gente sabe disso por causa de 3 provas principais. Primeiro, os modelos de barcos feitos de cerâmica. Segundo, a primeira imagem que se tem notícia de um barco com mastros. E terceiro, a prova definitiva. Pedaços de betume, que eles usavam para impermeabilizar os barcos, com cracas de água salgada grudadas neles. Isso é a prova de que eles iam para o mar. Ponto final. Bom, com novas tecnologias e o comércio crescendo, a própria sociedade começou a se transformar. Vamos ver como a vida mudou para essa gente. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de um jeito brilhante. A gente sai de vilarejos pequenos, onde todo mundo era mais ou menos igual, para assentamentos bem maiores e super organizados. É aqui que vemos surgir a arquitetura pública, com os primeiros templos que funcionavam como centros tanto para a comunidade quanto para a economia. Só que com essa complexidade toda, veio também a desigualdade. Pela primeira vez na história, a gente vê as evidências de uma sociedade dividida, estratificada. Uma elite, formada possivelmente por chefes que passavam o poder de pai para filho, começou a surgir e a gerenciar os recursos, como os grãos que ficavam armazenados nos templos. Num mundo que estava ficando socialmente mais complexo, como as pessoas mostravam quem elas eram? Bem, as evidências apontam para modificações no corpo. A modelagem do crânio para alongar a cabeça era bem comum, assim como o uso de labretes, que são piercings de lábio. Eram jeitos de mostrar identidade e status social. Então, no final das contas, qual é o grande legado dessa cultura antiga e tão inovadora? O que eles deixaram que dura até hoje? Um ponto fundamental é que a influência Ubaid não se espalhou pela guerra, pela conquista. Ela se espalhou pela força das suas ideias e do seu modo de vida. As comunidades vizinhas viram que o modelo social deles dava certo e,
simplesmente adotaram. E essa é a grande virada da história. O povo Ubaid não foi só um precursor. Eles basicamente criaram um manual de instruções da civilização. Eles estabeleceram todas as bases culturais, tecnológicas e sociais que os sumérios, mais tarde, só precisaram usar para construir em cima. Para pensar, agricultura com irrigação, templos no centro da vida econômica, vilas ao redor de cidades maiores, comércio por mar, sociedade com classes diferentes, nada disso foi inventado pelos sumérios. Tudo isso foi herdado do povo Ubaid. Isso nos deixa com um último e fascinante mistério. A gente não sabe que língua eles falavam. Não sabemos se eles eram, geneticamente, o mesmo povo que os sumérios. É como se os arquitetos da civilização tivessem construído uma fundação tão forte, mas tão forte, que a própria identidade deles se fundiu com as paredes, sabe? Se tornou invisível, mas essencial. Uma questão para a gente continuar pensando.